Ok, irmãos. Boa noite a todos aí. Já está gravando. Vocês estão vendo a tela aí da introdução? Sim. Estão Sim. vendo? Ah, que bom. Que bom, então. Deixa eu só ajeitar aqui. A gente já vai começar já, então. Ok. Hoje é o capítulo 3 do livro. Homens nos planos de Deus, a restauração. O que ele começa a dizer? Ele começa, o Davi Murray, o autor do livro, ele se utiliza de um exemplo do nosso dia a dia, que é o uso das drogas para explicar comparativamente o que aconteceu naquele dia da queda, que é o mesmo que acontece com quem entra nesse mundo das drogas. Achei interessante isso aqui, né? Essa comparação que ele faz. Ambos passam a ficar escravizados, sofrem muitas consequências, leva à morte, tem uma série de situações muito semelhantes de uma coisa com a outra. E aí ele diz, o traficante é Satanás que quer se beneficiar dos usuários, evidentemente. A droga é o pecado que destrói o usuário. O comprador ou o consumidor, assim podemos dizer, é o Adão, a Eva, os tolos, né, que foram amaldiçoados, e por que não dizer, todos nós também, né, porque dentro do conceito teológico, todos nós caímos ali em Adão e Eva também. Deus, ele condenou o traficante, o Satanás, ele já está julgado e também disciplina os seus filhos, por obra de amor por eles, todos nós. Disciplinou Adão e Eva e disciplina a todos nós também. Em meio às escolhas erradas e maldições, o próprio Deus, ele dá esperança para a raça humana através da sua graça, prometendo redenção. Por isso que esse é o título do capítulo, Homens no plano de Deus, a restauração ou a redenção. Então, Deus, ele não iria deixar a sua criação mais sublime ser derrotada assim com tanta facilidade pelo traficante ou por Satanás. E aí tem na transparência aí, Gênesis 3, no mesmo texto da queda, nós temos a primeira evidência da graça de Deus. Deus é quem vai ao encontro da raça humana. Deus nos amou primeiro. É Ele quem procura pelo casal que estava escondido por causa do uso de droga ou do pecado, dando a eles a oportunidade de comparecer na sua presença e se arrependerem. Mas não é isso que acontece. Há uma tentativa de justificativa, transferindo culpa para Deus, para a mulher e para a serpente. E aí a gente tem o texto de Romanos 5:20, onde Paulo diz que onde abundou, onde existiu em grande quantidade o pecado, superabundou, mais do que abundou, excedeu ainda mais em grande quantidade a graça de Deus. Interessante esse texto. Abundou, superabundou, em equivalência maior ou superior da graça em relação ao pecado. A graça sempre vence o pecado, por isso a redenção em Cristo Jesus. E aí o autor, ele divide em 4 pontos que mostram os passos estabelecidos para a redenção. Isso está lá dividido bonitinho no capítulo do livro lá. O primeiro ponto é a promessa, a destruição da serpente, que está lá no capítulo 3, de 3 de Gênesis, versículo 14 e versículo 15, quando ele vai falar o seguinte: então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizer, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida.
porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. O que a gente entende por esse texto aqui? A gente entende o seguinte, que Deus ele promete destruir a serpente, ou seja, o traficante, como Davi Murk diz, né? Satanás, pela semente da mulher, através de Jesus, quando ele diz que ele ferirá, o descendente ferirá a cabeça. A cabeça de quem? A cabeça da serpente. Ao passo, o texto também diz isso, ao passo que Satanás lhe feriria o calcanhar, está na última parte do verso, ou seja, faria Jesus sofrer pela necessidade da morte. Também, de alguma forma, ele consegue atingir o Cristo, mas Jesus não morreu por causa de Satanás. Jesus morreu por causa da humanidade, em obediência ao plano estabelecido lá na eternidade junto ao Pai. Por isso que qualquer tipo de maldição, ela é cancelada pelo resgate de Cristo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição em nosso lugar ao morrer na cruz por nós. Deus já sabia de antemão que tudo isso iria acontecer, mas ele não mudou nada do que fez por causa da escolha de Adão e Eva, influenciado pelas artimanhas de Satanás. Ele não matou os dois por pecarem, ele não fez isso, ele poderia fazer, ele não fez, ele poderia exterminar a raça humana em qualquer momento, em qualquer hora, num piscar de olho, no estalar de dedos. O seu plano na eternidade era de resgate do homem com a morte de Jesus. E ele não mudou nada disso, mesmo sabendo de antemão o que Adão e Eva faria, porque os criou com o livre arbítrio, a livre escolha. Após dar a chance do casal de se explicarem e confessarem a desobediência, ele mira a sua ira contra a serpente, amaldiçoando-a. Dela, ele não quis ouvir desculpa alguma, ele simplesmente anunciou a sentença. Qual foi a sentença? Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pós todos os dias da tua vida. Essa condição aqui de Satanás, da serpente, que é um símbolo de humilhação para ela, para a serpente. Não é uma mera condição alimentar por causa da expressão comerás o pó todos os dias da tua vida. Não é que ela vai comer pó todos os dias da tua vida. Talvez a proximidade por estar rastejando, né, que iria conviver bem perto com o pó mesmo, mas é uma condição simbólica de humilhação, de ter que rastejar o restante da sua vida. Notem que Deus julga a serpente em primeiro lugar, não dando espaço para conversa, para discussão, para diálogo com ela. Já com Adão e Eva, houve sim diálogo, pois o plano de Deus era da redenção deles. Não houve em nenhum momento plano de redenção para os anjos caídos, para Satanás, como se Satanás pudesse se converter, como se tivesse solução para Satanás, tivesse solução para os anjos caídos. Não existe, Deus não estabeleceu isso para eles. Na cruz, Deus ele sela o destino do homem e também o destino da serpente, ou de Satanás e dos anjos caídos. Do homem que crer nele, esse é redimido e salvo, tendo o seu destino o paraíso, mas a serpente tem seu destino decretado ao inferno, derrotado em todas as suas investidas contra aqueles que estão em Cristo. Por isso que é muito importante o ser humano estar em Cristo. É verdade que há aqui uma questão futura, uma questão escatológica. Ainda Satanás é o príncipe deste mundo, o mundo jaz no maligno, ele está à solta para atazanar a vida dos seres humanos, por já saber
que ele já está julgado e que ele já está condenado. De alguma forma, ele quer matar, roubar, destruir, ele quer acabar com a vida de tantos quanto ele puder, porque o julgamento dele já existe, ele já sabe qual é o fim dele. O texto que eu coloquei na projeção aí, na tela, Romanos 16, 20, Paulo diz: e o Deus da paz, em breve, por isso escatológico, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. E ele fala com certeza isso aqui. É uma promessa que vai se cumprir. Normalmente, a semente ela vem do homem através da coabitação com uma mulher. Mas a promessa é que viria, de Gênesis 3,15, é de que viria alguém nascido da semente de uma mulher, e só existiu um na história da humanidade que veio nessa condição: Jesus. Só veio Jesus. Jesus ele não nasceu a partir de uma coabitação com José. Eles tiveram, evidentemente, depois outros filhos, mas o único, perfeito Filho de Deus, o Filho do homem, só Jesus. E Maria, evidentemente, ela ficou grávida como obra do Espírito Santo, uma das pessoas da Trindade, sem a necessidade da participação de José. Última frase aí: Jesus é o descendente que deu um golpe na cabeça da serpente ali na cruz. A morte espiritual herdada em Adão foi matada na cruz, ou seja, a morte morreu em Cristo. E isso é muito importante a gente saber, irmãos. Por quê? Porque Jesus foi aquele que suportou na cruz uma morte que nós merecíamos, até mesmo a própria morte eterna, que nós já estávamos destinados em Adão. Mas, graças a Deus, é que em Cristo nós podemos ter vida eterna, vida agora. Por isso que esse texto de Gênesis 3, a gente tem várias demonstrações ou evidências da graça de Deus. A gente tem esperança nesse texto e a gente tem a promessa da redenção do homem nesse texto também. Esse texto não fala somente da queda, somente da entrada do pecado no mundo, somente da desobediência e das consequências dessa desobediência. A gente vê vários lampejos, vários sinais nesse texto do grande amor de Deus, da graça de Deus. Antes de passar para o segundo ponto, alguém quer comentar alguma coisa nesse primeiro ponto, nessa promessa, a destruição da serpente? Ok. Pastor, Oi, pode falar. então, nessa parte do Gênesis 3 aí, 14 e 15, né? A gente vê hoje a gente com mais entendimento com a palavra, essas coisas assim. Mas antigamente mesmo eu lia o versículo 14 e 15, ou 15, né? Especialmente, você pensava assim: quem pisava na cabeça da serpente era o homem, né? E a cobra feriu o calcanhar do homem. A gente não tinha a noção, né? Porque não estudava a Bíblia, não tem noção de ver. Porque você vê em outros que mostra, fala em outros aqui que mostra outros textos aí, fala, né, que Isaías, tem outra parte que fala que Jesus vai matar a serpente, né? Pisar nelas, um monte de coisa, né? E na sequência, mais para frente, estava marcando ali, não sei se é 19, 18, sei lá, 17, alguma coisa assim, que fala daqui, né, que Jesus vai pisar na cabeça da serpente. E tem muita gente que pensa que é o homem, né, que vai pisar na cabeça da serpente e vai ser ferido pelo calcanhar, né? Isso é a ignorância da gente por não saber isso daí, entendeu? É por E isso que tem a Bíblia... muitas coisinhas que muita gente não sabe, fica perdido também, né? Tem os textos ali, às vezes ele te deixa a pessoa confundida, e se a pessoa não tem alguém que explica, ele passa batido e acha que é uma coisa e no fim é outra, né? Entendeu? Por isso que a Bíblia ela foi feita para ser estudada, né? Ela não é um livro de abrir ou deixar aberto para proteger no Salmo 91,
como muita gente faz, né? Ou usa textos para tudo posso naquele que me fortalece, para usar como amuleto ou como defesa, para justificativa de alguma coisa, né? Tem muita gente, por falta de conhecimento, por isso que é importante a gente debater, a gente conversar, a gente tentar explicar a Bíblia para as pessoas, dizer, nesse texto, por exemplo, que há uma promessa nesse texto, em meio a todo o caos estabelecido ali, há uma promessa ali, de forma muito clara. Essa promessa é uma menção a Jesus, que ele viria, e ele, em algum momento, de forma escatológica, ele vai decretar realmente o destino final da serpente, ou de Satanás, ao inferno mesmo, né? Muito bom, muito bom. Nesse texto aí, pastor, posso mandar mais um pitaco? Pode, pode. O próprio Deus mesmo, né, quando no texto que fala aqui, que ele mesmo, ele primeiro repreende a Satanás, né? Como para que no caso Adão e Eva não vê, para eles saber que eles não estão sendo repreendidos. Primeiro é Satanás, e depois ele está sendo ensinado por Deus, né? Deus não está reprimindo eles, né, forçando a barra contra eles, né? Mas está disciplinando eles, né? Eu fico imaginando assim, a ideia de Deus, assim, para a serpente não tinha mais solução, porque ela já tinha sido, Satanás já tinha sido expulso dos céus. Mas para o ser humano, Deus já tinha estabelecido de antemão o plano e sabia que aquilo iria acontecer. E na onisciência de Deus, Deus sabendo de todas as coisas, né? E Deus, assim, amou o homem de tal maneira que estabeleceu esse plano para a redenção do homem. Em outras palavras, é isso que trata esse capítulo, né? O capítulo, ele trata, em Gênesis 3, da redenção do homem, de Adão e Eva, e todos nós também. Ok, irmãos, vamos lá, vamos para o segundo ponto aqui. O castigo, lembrança da necessidade diária. Está lá no verso 16 e no verso, até o verso 19. Eu não vou ler no primeiro momento, mas a gente vai citar nos pontos que a gente tem abaixo aqui. O castigo existe por causa da nossa condição pecaminosa. Temos uma natureza tendenciosa a fazer coisas erradas desde o nosso nascimento. Muitos de nós sabemos, criança pequenininha, né, começa desde pequititinha a fazer coisa errada, começa a engatinhar, começa a mexer em coisa que não deve, você tem que zangar, disciplinar, às vezes falar mais forte para a criança entender que não pode fazer aquilo. Ela precisa ser disciplinada. Então, Deus nos disciplina como bom pai. Assim deve ser nossos pais terrenos também, se queremos ser tratados como filhos legítimos e não ilegítimos ou bastardos. A disciplina ela serve para curar, para corrigir, para endireitar o que está torto. Tem muita gente que diz ou usa a expressão, às vezes até dentro das nossas igrejas mesmo, pau que nasce torto, morre torto. Isso é expressão mundana. Tem gente que utiliza argumento dentro da igreja, ou pessoas convivendo dentro do evangelho, no dia a dia da igreja, dizendo, essa pessoa não tem jeito, não, nunca vai mudar. Ela pode até nunca mudar, mas ela pode nunca mudar por escolha dela mesma. Mas quantas tantas pessoas nós conhecemos e que existe na história que tiveram jeito, que mudaram de vida. Eu conheço N pessoas, os irmãos conhecem, a gente tem gente na nossa igreja mesmo, que às vezes a gente usa como exemplo, porque é demonstração da graça, da misericórdia de Deus, que Deus ele estende o tapete, a mão a todos os seres humanos. Agora, cada um vai dar conta diante de Deus, e se a pessoa, mesmo que seja o ladrão da cruz, no último momento de vida, ele estará com o seu Jesus lá no paraíso. A cruz ela serve para revelar a nossa condição pecaminosa e a necessidade de um Redentor. Disciplina é o meio da demonstração da graça de Deus. O primeiro passo para a salvação do homem é o reconhecimento da sua necessidade de Cristo. Talvez esse seja o grande problema da humanidade dos dias de hoje. Cada ano que se passa com o avanço da ciência, a tecnologia, as pessoas estão vivendo cheias de si, independente, autossuficiente,
cada um dando o seu nariz, todo mundo entende de tudo. Você vai evangelizar as pessoas não querem ouvir de religião, eles falam dessa, não quero saber de religião, cada um tem a sua, são um monte de citação de frases batidas, futebol, religião e política não se discute, aí Satanás criou essa frase aí, e a religião está no meio, você quer apresentar o evangelho, e às vezes as pessoas não querem nem ouvir. A ideia é, todos somos condenados em Adão, mas em Cristo todos os que confiam suas vidas a ele são salvos. Essa disciplina ou maldição, ela se resume em 4 consequências, que é o que está aí na tela. 2.1, 2, 3 e 4. 2.1, a primeira disciplina, dor na criação de filhos, o verso 16a. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. Deus fez o ser humano para reproduzir nele a imagem em novos adoradores através da geração de filhos. Nesse sentido, irmãos, o pecado ele deu um golpe nesse propósito de Deus para a família. Por isso que passamos a gerar réplicas dessa imagem manchadas ou distorcidas em vez de perfeitas. O problema crônico nessa geração está caracterizado pela estutícia que haveria de ser transferido ao coração dessas réplicas. Tanto é que, após serem expulsos do jardim, foi essa estutícia que levou um irmão a matar outro irmão e mentir sem qualquer tipo de arrependimento. Num só dia, os pais, Adão e Eva, perderam seus 2 filhos, um morto e o outro virou fugitivo em terra errante. Caim destruiu a imagem de Deus em seu próprio irmão. Por isso é que não existem famílias perfeitas. Todos têm alguma mancha em suas famílias. Isso serve para nos lembrar da nossa necessidade da graça salvadora de Cristo. Se fôssemos perfeitos ou tivéssemos famílias perfeitas, não haveria necessidade da graça de Jesus, a graça de Deus. É dado ao pai a responsabilidade diante de Deus de transmitir sua fé aos filhos e do privilégio da aplicação da disciplina quando houver necessidade. É obrigação também dos pais de ensinar os filhos no caminho de Deus, mostrando a miséria dos seus corações, de maneira que eles possam entender o evangelho e escolher crer em Cristo. É verdade que essa obra final, ela é do Espírito Santo, é ele quem faz o convencimento, mas o nosso papel é de dar as ferramentas necessárias enquanto eles estiverem debaixo do nosso controle e enquanto nós tivermos acessos a eles para podermos falar do amor de Deus e darmos o nosso testemunho como servos do Senhor. Um pai, ele será cobrado por Deus por não ter levado o conhecimento de Deus aos seus filhos. Ele precisa apresentar o evangelho de Deus aos seus filhos, mesmo que os seus filhos não venham a crer nele. Segunda consequência da disciplina ou maldição, ponto 2 aí, conflito conjugal 16b. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Com o pecado entrando no mundo, isso desencadeou um conflito entre homem e mulher. A partir da queda de Gênesis 3, a hierarquia passou a ser debatida. Quem manda mais? Os papéis passaram a ser invertidos, passou a existir concorrência entre homem e mulher. Quem é mais bem-sucedido, quem ganha mais, quem é melhor, quem mais tem potencial, tem mais capacidade. Infelizmente, existe isso em muitos casamentos, em muitos lares, até mesmo dentro das nossas igrejas. Aquela complementação inicial, quando Deus criou a Eva para Adão, foi deixada de lado com a queda. Isso não quer dizer que casais bíblicos não devam buscar essa complementação.
Casais que entendem que a função do homem é de liderar e a de esposa é de auxiliar, vivem mais satisfeitos, são mais bíblicos, são mais obedientes à pessoa de Deus. Em outras palavras, eles refletem a imagem de Deus pela unidade na diversidade, sem competição ou sem nenhum tipo de conflito. Essa governança se deu por causa da competição existente a partir da expulsão do jardim. Agora não teria mais complementação, mas sim rivalidade. É contra essa maldição que casais bíblicos devem lutar para refletirem a imagem de Deus. Essa deve ser a nossa luta diária, irmãos. O homem deve liderar como um servo, fazendo aquilo que Jesus fez, ao lavar os pés dos discípulos, e a mulher deve auxiliar para ajudar o marido a completar a missão, como a igreja deve fazer em relação a Cristo. A missão seria de glorificar a Deus no propósito do casamento, como a igreja o faz no propósito como corpo de Cristo. Essa disciplina ou maldição, ela se resume em 4 consequências. A terceira, trabalho doloroso, verso 17 ao 19a. Diz assim: e Adão disse: visto que atendestes à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão. Em suma, aqui, o trabalho passou a ser considerado, a partir da queda, algo agonizante e não prazeroso como era antes da queda. Antes da queda, Adão trabalhava. Foi designado a ele o papel de dominador, gestor de todo o jardim, de todos os animais, de nomear animais, de cuidar. Então, ele cuidava de tudo aquilo ali e não tinha exaustão, não tinha cansaço. Devido à maldição lançada sobre o solo, sobre a terra, o homem foi condenado a trabalhar exaustivamente para conseguir seu sustento. Antes da queda, Adão já trabalhava, mas sem exaustão. Eu tive essa semana em São Paulo e eu vi no trem um cara sentado do meu lado. Ele desceu aqui em Mauá. E eu dei dó dele, porque ele cochilava e colocava a cabeça no meu ombro. Aí eu cutucava na Cris. Cris, o homem está colocando a cabeça no meu ombro aqui. Ela empurra ele. Aí eu dava um toque nele e levantava. Aí daqui a pouco ele caía de novo. Aí quando chegou em Mauá, eu avisei ele, chegamos em Mauá. Ele, obrigado. Mas eu fiquei com dó dele, porque tudo indica que aquele homem devia levantar 3, 4 horas da manhã, e já era 5 da tarde quase, era final do dia, e que ele devia estar muito cansado. Eu não sei o tipo de trabalho que ele fazia. Quanto mais trabalho físico, mais cansaço o nosso corpo sente. E aí, dependendo da idade, mais cansaço ainda a gente sofre. E a quarta consequência, a morte, está no 19b, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Antes da queda não havia necessidade da morte física. O homem, ele não foi criado por Deus para morrer, irmãos. Por isso a morte é a maior de todas as consequências, porque ela causa mais tristeza, na verdade, muito mais tristeza para os que permanecem vivos. Ainda pior é a morte espiritual, que tem consequências eternas, aquela que todo ser humano já nasce condenado, como João, no capítulo 3, nos diz, está condenado. Mas o medo da morte, ele foi vencido em Cristo. O texto de Hebreus 2, verso 9, 14 e 15, ele diz que Jesus
com sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte. O diabo, a saber, o diabo, e livrou todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Até mesmo na morte, nós somos lembrados do pecado, irmãos. Até mesmo na morte. Por isso que é importante a disciplina, pois ela nos lembra o quanto precisamos de alguém para cancelar a nossa dívida, por ser uma dívida impagável. Somente Jesus poderá nos redimir, ou seja, pagar essa dívida e nos livrar da morte eterna, a morte espiritual, mesmo que passemos pela morte física. Alguém quer comentar antes de eu ir para o terceiro ponto? Terceiro ponto. A resposta de Adão, fé, está lá no versículo de número 20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. É interessante, irmãos, que o inesperado acontece. Adão parece entender o que haviam feito, né? Adão e Eva, né? E as implicações para a sua vida a partir daquele momento. Era hora de abaixar a cabeça e aceitar a disciplina de Deus. Na verdade, não havia muita coisa que eles poderiam fazer, né? Vamos lutar contra Deus, vamos enfrentar Deus, né? Qualquer situação pior do que aquela que ele já tinha feito era tolice. Mais ainda do que eles fizeram, né? Então, ele dá nome à sua mulher de Eva, após a disciplina, após ser expulso, que é a mãe de todos os viventes, e segue a vida. Não tem coisa. Muitas situações que nós passamos, é isso que a gente tem que fazer. Tipo, sacudir a poeira, tirar a poeira e dar a volta por cima. Alguma coisa parecida com isso. Ficar remoendo, sumir, abandonar, deixar de fazer o que... eu ouvi esses dias que os militares eles são muito centrados na missão que eles recebem. O militar pode acontecer bombas de um lado ou do outro, mas se é delegado a ele uma missão, ele vai dar a vida, mas ele vai cumprir aquela missão. Não importa os percalços, as coisas que acontecem pelo caminho. Eu achei essa ilustração, essa fala que alguém comentou comigo, muito interessante mesmo. Então, ele passa naquele processo a uma segunda etapa da vida deles, agora já expulso do Éden, tem que agora continuar a vida, e aí ele vai ter filhos com Eva. E isso é algo interessante. Ele, por exemplo, não pediu divórcio, ele não a mata, ele podia matar, não. Ele a chama de vida, pois parece que ele entendeu a promessa lá do Gênesis 3,15, do verso 15, de que da semente da mulher viria o Redentor. E eles, Adão e Eva, teriam que procurar viver bem para procriar sobre a face da terra, para que em algum momento escatológico, no futuro, essa promessa como se cumprir. Uma atitude puramente pela fé, irmãos, na esperança da redenção, de que tudo que fizeram, Deus pudesse usar isso de alguma forma pela graça para a redenção da humanidade. E foi exatamente isso que aconteceu, pois pela fé, aqueles que creem em Cristo não vivem mais em condenação, não vivem. O novo nascimento muda tudo em nossas vidas, muda as piores escolhas que fizemos, como mudou a perspectiva de Adão após toda a punição que ele recebeu,
toda a disciplina, toda a maldição. Às vezes damos valor quando perdemos o que temos. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles tinham tudo do bom e do melhor. E, devido a uma escolha errada, perderam tudo aquilo ali e sofreram as consequências. E o quarto e último ponto, a provisão de Deus. Está no verso 21 até os versos 24. Como solução para o problema da vergonha que existia no homem, houve a necessidade de Deus efetuar um sacrifício para prover vestimenta para o homem. E aí a gente tem, no verso 21, esse sacrifício. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus interveio e fez roupas para o casal cobrirem a sua nudez. As folhas de figueiras não escondiam os seus pecados. Somente através do sacrifício de sangue com a morte é que poderia se cobrir aquela vergonha. Por isso, a necessidade do derramamento de sangue. Isso fora como uma prévia do que aconteceria com Jesus lá na cruz. Por isso que esse texto aí de Hebreus 9, 22, ele é importante, que ele dá base para esse entendimento teológico aqui, de ter que haver um sacrifício de um animal, derramamento de sangue, para poder, com as peles que Deus deu a eles, para poder cobrir a nudez dele. Sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Não há solução, não há redenção para o ser humano. E a outra provisão de Deus, o outro ponto aqui, a sentença, resgate do inferno sobre a terra, que está no verso 22 ao verso 24. Diz assim, o Senhor Deus, eis que o homem se tornou comum de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Existia ainda o fato de que ambos poderiam tentar voltar, não aceitando, contrariado com o que Deus fez de expulsar eles da casa deles, né? Onde já se viu a gente vamos invadir de novo, está em moda no Brasil hoje em dia, né? Vamos invadir de novo esse jardim, essa terra é nossa, a gente que cultivava, a gente que deu nome, a gente que manda nisso aí, nós temos direito, assim que o ser humano tem vivido hoje em dia. Então, como eles poderiam voltar ao jardim e comer do fruto da outra árvore que Deus disse para não comer. Lembra que existia duas árvores ali no meio do jardim que Deus disse que era para não comer. Novamente, mais uma vez, a gente vê ainda no capítulo 3, a graça de Deus se manifestando, irmãos. Eu já comentei até em velório algumas vezes sobre isso, como é que a gente vê num capítulo da queda, da maldição, da condenação, daquilo que nos torna mortais, de que nos leva à sentença da morte, a graça se manifestando com a bênção de nós nos voltarmos à presença de Deus novamente. Deus não deixando com que a situação pudesse ser ainda pior. Aquela ideia de que a situação está ruim, mas pode piorar. Poderia piorar também. Se Deus não tivesse agido com providência ali, poderia piorar. O que Deus faz? Deus ele barra o caminho, como diz o texto, colocando o querubim, colocando um anjo com a espada na entrada do jardim para impedi-los de fazerem mais uma besteira, de comer do fruto daquela árvore. Essa árvore, era aquela que daria vida eterna a eles, mas só que agora na condição caída. Então, primeira árvore,
levou eles à queda, condição caída, a maldição, o sofrimento. A segunda árvore levaria eles a uma condição eterna, mas não os absolveria da desobediência daquela maldição. Viveriam eternamente naquela condição de maldição. Então, imagine só, irmãos, nós, com todas as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas lutas aqui, as injustiças que a gente vê no mundo, no dia a dia, a gente vê viver, sofrer tudo isso numa condição caída por toda uma eternidade, sem... Tipo o filme, quem assistiu o filme Highlander, o Guerreiro Imortal, filme antigo esse, tem acho que uns 20 anos para lá, nada matava ele. É claro que um guerreiro podia matar o outro cortando a cabeça, né? Mas podia enfiar uma espada na barriga, não morria, nada morria. Imagina a gente caindo do viaduto, levantando igual um zumbi lá e não morrer, e cheio das dores, cheio das dores. Então, Deus não queria isso. Por isso, Deus os impediu. Seríamos eternos pecadores imortais. Que triste seria. Creio que isso era parte do plano de Deus para que Jesus pudesse vir e fizesse sentido a sua morte na cruz. Caso contrário, não tinha sentido a morte de Jesus na cruz, porque a gente não poderia morrer para depois ressuscitar ou subir nos ares com Cristo. Enfim, irmãos, concluindo, no Jardim do Éden, houve desespero e maldição pela desobediência de um homem, Adão. No Jardim do Getsêmani, houve esperança pela obediência de um homem, Jesus. Sua morte e ressurreição marcaram o começo do fim para as consequências do pecado. Esse é o maior milagre da história da humanidade, a remissão dos pecados por causa do sacrifício de Jesus. E aí o texto que está aí na tela, de 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tem outra versão que diz, eis que tudo se fizeram novas. Muito interessante esse texto, já que há muita esperança em Gênesis 3, a pergunta que eu posso fazer para refletirmos é que esperança as boas novas o Evangelho nos oferece. O texto ele responde dizendo que, estando em Cristo, tudo pode ser feito novo, tudo pode ser feito diferente, tudo pode ser mudado, transformado, redimido, tudo pode ser feito melhor. Pessoas que usavam drogas, que fumavam, bebiam, que maltratavam esposas, que roubavam, que tinham práticas promíscuas, podem largar essa vida por causa daquilo que a gente já vê em Gênesis 3, logo após a desobediência, após a queda. O texto também nos ensina, com o perdão de Deus, seja com a redenção, tudo fica para trás. Deus ele não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Ele lança nas profundezas do mais profundo dos abismos dos mares as nossas transgressões, os nossos pecados, desde que a gente esteja em Cristo. E se alguém está em Cristo, ou seja, firmado, fundamentado, tendo entregue a sua vida a Cristo, vidas podem ser refeitas e relacionamentos podem ser restaurados por causa da obra de Cristo. A queda trouxe distorção da imagem de Deus no homem, mas Cristo é capaz de reverter esta imagem distorcida. Um dia, evidentemente, nós estaremos livres no jardim de Deus, livres de toda a maldição dessa vida, livres das consequências da queda. E aí a grande ideia que ele deixa aí, na família, no trabalho, na vida e na morte, descobrimos nossa necessidade constante de um Redentor.
e Gênesis 3,15 nos apresenta quem seria esse redentor, esse descendente que esmagaria a cabeça de Satanás. Ok, irmãos, a minha parte eu encerrei. Alguém quer comentar alguma coisa? É por isso que ninguém compreende Deus, porque Deus sabia de tudo que ia acontecer, já tinha providenciado a salvação do homem. Sim. Adão, depois que pecou, ele também não... Ele culpou a mulher, tal, mas ele não falou assim para Deus vingar, entendeu? Ou ele se vingar. O próprio Deus tomou a vingança para ele e aí derrotou Satanás e agora a nossa esperança é ver ele preso. E já está condenado, né? Não, só falta a prisão agora. Por mais que ele cause algum tipo de dano, ele já está, só falta a prisão, como você muito bem disse, Juba. Pastor, Oi? alô? Essa situação que o pastor colocou aí lá do Gênesis, né? Da queda, que eles poderiam comer dessa árvore e viver eternamente, né? Embaixo da maldição. Essa situação, não é como ela não... Apocalipse fala alguma coisa após o arrebatamento, que as pessoas procurarão a morte e não vão poder, não vai conseguir morrer, alguma coisa nesse sentido, não fala? Lá no Que período... vai vir por desespero, talvez, né? Na segunda metade, na segunda parte da tribulação. A tribulação é dividida em 7 anos. Os 3 primeiros anos tem uma situação. Na segunda parte, irá acontecer isso. Mas o livramento nosso, ele se deu lá no início já, né? Imagina só, desde a de Gênesis, toda a história da humanidade, a gente tivesse acumulando gente no mundo, questões de alimentação, a gente sabe como é que está o mundo hoje, faltando alimento, e as pessoas não podendo morrer. Por quê? Porque comeu da árvore da vida também. E por isso que a graça manifestada ali, quando Deus põe aquele anjo lá para proteger de que o homem e a mulher não voltassem e fizessem uma besteira ainda maior. Deus é muito bom, irmãos. Deus é demais. Importante é que ele sempre sabe o que está fazendo. Sempre. E sempre para o nosso bem, né, Landgraf? Sempre para o nosso bem, né? Sempre para o nosso bem. Mais alguém? Eu vou falar sobre o destaque que o autor colocou das questões lá de Gênesis, como elas influenciam hoje na vida de muitas pessoas, né? Sim. Como o trabalho, sobre o feminismo, a masculinidade, né? A Sim. desobediência, são coisas reflexos no dia de hoje, né? Se a pessoa não se voltar para Cristo, por isso tem. Hoje muitas pessoas não entendem essa questão de por que tantas famílias estão desestruturadas, né? São essas coisinhas que se passam despercebido, mas que, na verdade, elas vêm lá do Gênesis e influenciam as famílias no dia de hoje. O autor colocou essa questão de uma forma assim que fica clara. E como nós estamos vivendo igual Adão e Eva viveu, e não temos essa observação. E só é Cristo que pode nos salvar essas questões de vivência. Amém, amém. Isso mesmo, irmão. Ainda bem que Deus nos amou e estabeleceu esse plano lá na eternidade, porque senão nós Se tivesse comida, a árvore da vida... estávamos lascados, irmão. Eu subi na laje hoje aqui para mexer na caixa d'água, você tem que entrar de costa lá. Eu estou com o corpo todo dolorido, só de entrar lá, de ré lá e ficar agachado, ajoelhado lá, com 50 e poucos anos. Falei, misericórdia. Mas mais alguém? Não, a gente vai orar. Jefferson? Pode falar. Deu para escutar a minha voz? Pode falar. Está meio distorcida. Porque meus